Olha aí, o tema de hoje do programa Adoração em Família é elementos fundamentais na formação do caráter. Muito interessante. Você é o nosso convidado, você deve estar com o seu livro de orientação da criança em mãos, também o seu guia de estudos. Caso você não tenha o guia de estudos em mãos, você pode acessar o guia no site que aparece aqui na sua tela agora. Para falar sobre esse assunto, estão com a gente hoje os pastores Frank Oliveira e Giovanni Félix de Souza. Muito bom ter vocês com a gente aqui. A gente sempre começa conversando sobre algo muito importante para a família, que é o culto da família. Pastor Giovanni, o culto da família é importante em qualquer fase da vida. Até para casais já jubilados, idosos, sempre vai ter culto da família na casa de um cristão. Mas por que o culto é especialmente importante na casa onde tem crianças pequenas? Pastor, vem até o encontro do que nós vamos conversar daqui a pouco. A escritora Ellen White nos diz no próprio livro Orientação da Criança o seguinte: as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Que coisa impressionante. Ou seja, se eu ensino aos meus filhos, já desde pequeno, a buscarem ao Senhor nos primeiros momentos do seu dia como prioridade, quando eles estiverem longe de mim, que coisa. Longe da minha família, longe dos pais, melhor dizendo, eles vão continuar buscando. Que presente que um pai e uma mãe dá para um filho quando faz isso, né? Exato. Não é o que diz em Provérbios? Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Pastor Frank, tem coisas que a gente faz errado e que a gente pode consertar. Agora, tem coisas que são muito difíceis de consertar. Em se tratando de educação de filhos, qual é uma destas coisas que é muito difícil consertar depois? Pastor, é muito complicado quando o pai age sem... O pai ou a mãe, os pais, eles agem sem disciplina. Quando há uma disciplina frouxa. Não disciplina os filhos. Não tem limites. Não diz não pode isso, não pode... Não tem limites. É livre, né? O filho faz o que quer. São extremos. A gente não pode fechar demais nem abrir demais, mas buscar o equilíbrio. O mal é mais fácil de se aprender do que o bem. E o mal, ele cresce com mais velocidade. Então, as crianças e os filhos, eles precisam desse limite. E se esse limite não vier logo cedo, depois fica muito complicado. E quanto mais cedo, mais limites, porque na adolescência você naturalmente já terá que afrouxar um pouco. Isso. Então, se você já afrouxa demais no começo da vida... Na adolescência é pior. Na adolescência você não tem o que liberar. E quando adulto nem te escuta mais. Né? Então é muito complicado. Então é importante nesse primeiro período, né? Pastor Giovanni, por que é plano de Deus que nós nos associemos com pessoas de temperamentos diferentes? Pastor, interessante isso. Isso aqui mostra porque você aprende a arte do relacionamento. E principalmente aplainar as arestas do caráter. Porque você aprende a se relacionar com as pessoas de maneira harmoniosa. Isso quer dizer que eu preciso estar em contato com pessoas que não iguais a mim, que são diferentes. Exatamente. Porque não existe pessoas iguais. E eu preciso compreender isso. Eu acho que quando você lidera dentro da própria casa, os filhos são diferentes, a esposa pensa diferente de você, e eu preciso aprender a me relacionar, a aceitar, e eu vou crescer. Nós vamos às vezes precisa orar um pouco também, né? Essa diferença, ela complementa, né? Ela complementa. Complementa. Agora, pastor Frank, tem alguns filhos que são mais diferentes do que os outros, né? É verdade. Todos somos diferentes, mas tem alguns que são difíceis. Então, o que um pai e uma mãe podem fazer quando tem filhos assim, de natureza muito difícil de lidar? Pastor, paciência, perseverança, muito amor e aproveitar, porque aquele filho que é difícil, ele pode ser um filho extremamente talentoso. Você está falando de uma pessoa santa, paciência, amor, mas não é isso que um pai precisa ser? Tem que ter muita perseverança. Eu acho que é uma obrigação nossa, né? Como pais, essa paciência, é claro, a gente tem que orar, porque paciência é também um dom do Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, o Senhor, às vezes um filho difícil é um chamado de Deus para uma vida santa da parte do pai e da mãe. Isso. O pai vai aprender com aquele filho difícil, claro. E eu reitero o que eu já falei. Aquele filho que é difícil, ele pode ser um filho talentoso e você tem que enxergar isso e talvez aproveitar aquilo ali. Claro. Pastor Giovanni, às vezes alguns pais têm filhos difíceis e aí tentam resolver a parada com força.
ou força física, ou força verbal, abuso verbal e tal. Qual é o resultado quando os pais usam esse tipo de instrumento para tentar educar o filho? Como foi falado na pergunta anterior, né? É a rebelião. A rebelião. Isso, vai despertar a rebelião naquela criança. Porque a força, ela gera uma reação. Se você procura levar força àquela criança, você pode até conseguir naquele momento. Mas depois aquela criança vai... Quando você estiver longe da criança, ela vai dizer, agora aquele meu pai e aquela minha mãe me pagam, né? Ou quando você estiver já quando eles estiverem mais independentes, eles vão fazer questão de chegar e se opor. Porque aquilo gerou uma reação, aquilo gerou sentimentos ruins. E é a hora do pai e a mãe exercerem o autocontrole. E a palavra de Deus diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Pastor Frank, e aí quando a criança é teimosa e procura ficar enfrentando os pais e fazendo valer a vontade dela, como deve ser a reação dos pais? Pastor, não adianta alterar a voz, não adianta aumentar essa voz. Ore mais, saiba que os anjos eles estão ali ao redor, eles estão cuidando dessa situação e o pai deve cuidar para não criar no filho ou não desenvolver nele, nessa criança, um espírito de desafio. Certo? Isso é importante. Então não adianta entrar nessa guerra, nesse jogo. Você tem que estar acima das ondas da marola do negócio. Tem que levar o filho de uma forma... Por isso que é importante que o pai e a mãe estude o seu filho, observe esse filho e procure levar essa criança a ceder. E especialmente o pai e a mãe têm que ter domínio próprio. Se ele não tem domínio próprio, não pode exigir isso do filho. A gente lembra daquela frase, né? Quando tem gente que diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não adianta. Tem que ter o exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando o pai dá exemplo, quando ele vive isso, quando ele tem esse domínio, então ele vai saber como, então, guiar o seu filho. E já é a resposta para a próxima pergunta, Exatamente. né, pastor? Do nosso guia. Como os pais podem alcançar grandes vitórias no controle dos filhos? Como foi falado aí, né? No próprio livro Orientação da Criança diz, pais e mães, quando puderdes dominar a vós mesmos, alcançareis grandes vitórias no controle de vossos filhos. Sabe que eu tenho pensado que uma das grandes vantagens de nós termos filhos é que, através dos filhos, Deus nos chama a desenvolver nós mesmos virtudes de caráter que serão importantes para a nossa vida eterna. Eu acho que isso é fundamental. E eu preciso ter domínio próprio se quero ser pai, se quero ser mãe. E se não tenho domínio próprio, eu vou perder meus filhos. Isso é muito sério, né? Verdade. Pastor Frank, qual a consequência espiritual de se falar de maneira áspera, impaciente com os filhos? Pastor, eu vou falar disso de uma forma que vai impactar, mas é o que o espírito de profecia, a escritura americana, Ellen White, fala. Um pai que age assim, uma mãe, está pecando contra Deus. É muito sério. Está pecando, isso. É um pecado. Então precisa se reconciliar com o Senhor, pedir perdão ao Senhor e também pedir perdão ao filho. Isso quer dizer que não há razão no mundo que me desculpe para falar de maneira impaciente com os meus filhos. Não. E quando eu ajo assim, pastor, na verdade eu não estou disciplinando. Eu estou, às vezes, eu posso estar me vingando. Entendeu? Pode estar entrando aí um espírito de vingança nesse meio. Não vou ter a bênção de Deus. Inconsciente, tal. Isso vai estar afetando a minha própria vida espiritual. Com certeza. E aí o que eu tenho que fazer? Se eu reconheço que isso é pecado e eu tenho agido assim, o que eu tenho que fazer? Essa reconciliação com Deus, né? Com Deus, pedir perdão. Confessar. A Deus, confessar. E ao filho também. Confessar a Deus e confessar ao filho. E é bonito quando um pai chega para o filho, para a criança, filho, me perdoe, eu errei, eu falei, me perdoe. Isso aumenta o amor em casa, esses laços, né? O filho olha para o pai ou para a mãe e diz assim, que coisa, se humilhou porque ele quer fazer a vontade de Deus. Isso. Eu também quero seguir meu pai e minha mãe e fazer a vontade de Deus, né? Alguns filhos são rebeldes contra Deus porque os pais são rebeldes contra Deus. Às vezes estão na igreja, mas vivem uma vida de rebelião contra Deus. E a última pergunta está ligada a essa também. Por que a Bíblia não tem mais influência sobre os jovens hoje, pastor Giovanni? É aquele conflito. Eu falo, mas eu vivo de maneira diferente. Tem um pensamento que diz o seguinte, o que você faz não me deixa ouvir o que você diz. E aproveitando, Ellen White fala o seguinte, o fato de que o ensino das Escrituras não tem maior efeito sobre a juventude é devido a que tantos pais e mestres professem crer na palavra de Deus enquanto sua vida nega o poder dela. Eu, como pai, a esposa, os pais, se nós queremos que os nossos filhos temam a Deus, eles precisam ver isso em nós. Claro. É o poder do exemplo, né, pastor? É o poder do exemplo. O poder do exemplo.
Então, se eu quero que eles sejam tementes ao Senhor, eu tenho que ser. Eu tenho que dar prioridade ao Senhor na minha vida. Se os pais não fazem isso, eles trazem ansiedade, angústia, confusão. E com certeza, eles não estarão fazendo um benefício para os seus filhos. Minha gente, que coisa proveitosa foi o estudo de hoje. Você não achou? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas eu quero convidar você para estar de volta com a gente na próxima lição, no próximo programa Adoração em Família. Um abraço, continue com o seu livro, vá lendo o livro Orientação da Criança. Nós nos vemos no próximo programa.